Olá pessoal, vamos dar início então à nossa última videoaula do capítulo 2, do capítulo 1, a videoaula número 16 desse capítulo que tratou aí basicamente dos aspectos de modelagem de transformadores monofásicos, apresentação das principais relações de transformação, relação de corrente. Também falou aí dos ensaios para determinação dos parâmetros correntes de Rush, né? E para concluir, a gente apresenta aí a segunda parte dos aspectos construtivos de um transformador, lembrando novamente que aqui é feita uma tentativa de apresentar os principais conceitos, né? Devendo o aluno aí se aprofundar nos materiais da literatura. E também tendo a oportunidade aí de visitar subestações, né, e aprender na prática. Agora a gente foca aí na configuração dos enrolamentos, né? Os fios dos enrolamentos dos transformadores são isolados, né, de forma a não causar problemas aí de contato, né, de curto-circuito. E esse isolamento aí é feito com esmalte ou fitas de algodão ou papel especial, tá? Então os condutores eles são isolados, né, ali na confecção das bobinas, né? Então, se a gente tiver aqui uma coluna do transformador, né? Então, esses condutores são isolados, né? Entre si, né? Os fios aí, eles podem ser de cobre ou de alumínio, lembrando aí que a capacidade de condução do alumínio é menor que a do cobre, porém ele é um material mais leve, né? Aí tendo oportunidade de ser utilizado. Os fios de um transformador em baixa potência, ele possui seção reta, né? Justamente aí para economia de espaço. Então ele tem uma seção reta quadrada, conforme é possível ver nesta figura. Então onde a gente tem aí um condutor com seção reta quadrada. Com o objetivo de melhorar o acoplamento magnético entre os enrolamentos do rotor, tá? O enrolamento do transformador, né? Vamos voltar aí para o transformador. As bobinas de baixa e alta são enroladas de forma concêntrica, né? De forma que o fluxo disperso seja o menor possível. Então você tem um maior concatenamento de fluxo, tá? E reduz aí as perdas, tá? Por questões de isolamento, né? Os enrolamentos de alta tensão são mais distantes do núcleo, tá? Por uma vez que é observado na prática que esses enrolamentos eles são mais, né, susceptíveis a avarias. Então fica mais fácil a manutenção. Então vamos ver aqui, né, o que a gente acabou de falar, né? A gente tem aqui o núcleo, né? E a gente observa os enrolamentos de alta e baixa enrolados de formas concêntricas. Então a gente tem aqui os enrolamentos de baixa tensão e no lado mais externo a gente tem os enrolamentos de alta, né? Sendo que os últimos, né, os enrolamentos mais externos são os que sofrem mais avaria, então fica mais fácil, né, a manutenção desses. Então a gente observa aqui numa outra vista, né, uma vista frontal, a gente observa aqui a laminação do núcleo, né? E aqui os enrolamentos de alta e internamente os de baixa tensão, e eles estão enrolados sobre, né? O de alta tensão está sobre o de baixa tensão, justamente aí de forma concêntrica a reduzir o fluxo disperso, tá? Os fios de baixa tensão eles carregam maiores correntes. A gente viu que para o transformador, né, a potência, né, a manutenção da potência, se a gente pegar um transformador ideal, a potência de saída é igual a de entrada, e uma vez que a gente mexe, a gente reduz ou eleva a tensão, a corrente ela vai ser inversamente alterada. Então, na baixa tensão, a corrente é maior, né, do que os fios, do que aquela que percorre os fios de alta, tá? Então, o enrolamento de baixa tensão, ele é constituído de condutores com maior seção transversal.
Só lembrar aí da fórmula da resistência, onde a gente observa que quanto maior essa seção, né, a resistência ela vai ser menor, tá? Então a gente está reduzindo essa como fala? Essa área, né? Desculpa, aumentando a área, a gente reduz a resistência, né? E na baixa tensão o que acontece é o seguinte, né? Como a gente tem uma maior corrente, ao aumentar a área, a gente diminui a resistência e, consequentemente, diminui as perdas, né? Por efeito Joule nesses enrolamentos, lembrando que são aquelas resistências que a gente modela de forma série, né? Bom, então se a gente tem na baixa tensão uma maior corrente, a gente aumenta a área, né? Diminui a resistência e tem uma potência que é reduzida aí pela redução da resistência, potência dissipada. Em contrapartida, a alta tensão ela apresenta uma menor corrente, o que a gente pode utilizar aí condutores de menor seção, né, com menor área, e aí vai ter uma resistência maior, mas porém, né, com a redução da corrente a gente também tem aí perdas por efeito Joules reduzidas, tá? Então o que a gente tem que guardar aí é que os enrolamentos de baixa tensão possuem maior seção transversal do que os da alta, tá? Em relação aos enrolamentos, né, a forma que eles são constituídos, existem 4 principais. É o enrolamento tipo panqueca, o enrolamento em camadas, o enrolamento helicoidal, o enrolamento em disco, tá? O enrolamento tipo panquecas, né, conforme consta aí nas literaturas técnicas, ele é mais utilizado em núcleo do tipo, em transformadores com núcleo tipo envolvente, né? Conforme a gente pode ver nessa estrutura, né? E a gente tem aí, na verdade, né, espécie aí de panquecas, né? O tipo do enrolamento ele é colocado um sobre o outro, né? E ele é feito aqui de forma quadrática, né? A gente está observando aqui, né? Aqui é o núcleo, né? A gente está olhando justamente uma vista superior, onde a gente vê aqui o núcleo e as panquecas, né? Feitas aí para a constituição das bobinas. E aqui a gente tem aí uma foto mais, né, real, né? Onde a gente pode ver essas panquecas aqui, a gente pode ver o núcleo, tá, do transformador. O enrolamento tipo em camadas, ele é mais simples, né? Os condutores são enrolados um do lado do outro, tá? Em torno de um cilindro e de espaçadores, tá? E essas camadas são isoladas, né, umas das outras. Então a gente tem aqui um núcleo ferromagnético, né, aqui uma vista frontal, e a gente tem aqui as camadas, né? Aqui em cinza, a primeira camada, depois vem o isolante, depois vem a segunda camada desses enrolamentos, tá certo? E aqui a figura, né, que representa esse enrolamento tipo camada aí, tá? Ele sendo feito na prática, onde a gente observa que são feitos, né, enrolamento um em cima do outro aí, né, tipo camada. Já o enrolamento helicoidal foi aquele que a gente começou, né, a estudar, né? A gente começou o transformador, a gente fez esse modelo helicoidal, sendo ele aí utilizados em aplicações de altas correntes, tá? E os fios são enrolados sobre o núcleo, né? E são isolados entre si. E aqui a gente tem o enrolamento do tipo helicoidal, tá certo? Onde ele vai sendo enrolado. Aqui a gente observa, né, os condutores, e aqui ele sendo feito o enrolamento sobre o núcleo cilíndrico. Por fim, o enrolamento em disco, né, é como se fossem aí discos de enrolamentos para compor uma bobina, tá? Conforme a gente pode ver aqui, o primeiro disco, o segundo disco, o terceiro, o quarto, né? Ele aí é utilizado em núcleos do tipo envolvido. O enrolamento é composto por vários discos em série, tá? E aí tem várias voltas, né, para compor um determinado disco. E a vantagem aí é que na ocorrência de
de avarias em um determinado disco, você pode trocar somente um disco, né? Aqui a gente consegue ver, né, esses discos, né? E a gente observa o seguinte, que caso ocorra esses discos são conectados e cada das conexões a gente pode ver, né, que caso ocorra um defeito em um dos condutores do disco, você troca só o disco, diferente, por exemplo, nos enrolamentos aí do tipo helicoidal, né, que aí aqui você teria que fazer uma troca de todo o enrolamento, tá certo? Em relação ao isolamento e arrefecimento, né, isolamento aí para que não ocorram, né, as descargas, né, entre os condutores e a danificação, né, criando aí curto-circuitos. E o arrefecimento é justamente aí né, a redução da temperatura. Haja vista aí que o transformador é uma máquina elétrica e vai aquecer, né, devido aí aos fenômenos físicos que ocorrem, tá? Dissipação de efeito Joule, tá? E essas questões, né, estão aí associadas à vida útil do transformador, que está relacionada com o sistema de isolamento, tá? Que esse sistema de isolamento ele pode ser danificado devido ao excesso de temperatura gerada, né, o calor, e as descargas parciais, né, que vão ocorrendo conforme aí conforme se aumenta a umidade desse né, no interior, tá? São aí ao longo do tempo, né, essas descargas né, e o aumento da temperatura que vai aí reduzir a vida útil do transformador. Bem, os isolantes utilizados, né, em relação aos condutores, esses condutores eles são isolados aí em papel especial, tá? Justamente para evitar curto-circuito entre eles, tudo bem? E também é utilizado aí o óleo mineral para isolar os enrolamentos, né, o núcleo da carcaça. Daqui a pouco a gente vai ver uma figura, né, que o núcleo ele é inserido dentro da carcaça e entre a carcaça e o núcleo tem aí o óleo, que justamente faz aí o isolamento, né, serve aí como um isolante, né, para que não ocorra aí as descargas parciais, os curtos-circuitos, tá? Outros tipos de isolantes podem ser aplicados em condições específicas, né? Um óleo bem antigo aí que era utilizado era o ascarel, tá? Que foi aí ao longo do tempo deixando de ser utilizado por ser prejudicial à saúde, tá? Então hoje é utilizado aí óleo mineral e o aluno aí que tiver mais interesse, ele pode buscar na literatura, né, coisas mais específicas em relação aos isolantes dessas máquinas, né? O transformador é uma máquina elétrica estática. A função do óleo, então, né, mais especificamente, ela é isolar o enrolamento da carcaça e fazer uma dissipação térmica, tá, do núcleo e bobinas, o que a gente chama de arrefecimento, né? Devido ao calor, devido às perdas por efeito Joule, cria-se um aquecimento, né, na máquina, no transformador. E aí você tem que fazer uma dissipação térmica, porque senão você vai danificar o equipamento, tá? E aí o óleo, ele costuma ser utilizado também em análise de falhas. E geralmente quando ocorre, por exemplo, uma descarga, né, quando a gente fala uma descarga, um curto-circuito entre, né, dois condutores, né, descarga parcial, a gente observa que o óleo ele muda as propriedades dele. Então, através da análise desse óleo, podem ser feitas técnicas de detecção da falha e até mesmo do tipo da falha, tá? Existem trabalhos na literatura focados nessa questão, né? E aí são excelentes temas aí para trabalho final de curso, né? Investigar a questão né, do óleo, do efeito do óleo do transformador na detecção de falha. Então a gente traz aqui uma figurinha, tá, retirada de um livro aqui, né, chamado aí Ciência e Engenharia de Materiais, de 2018, capítulo 17, onde a gente observa um transformador, né, de distribuição, um transformador de pequeno porte. A gente observa aqui as buchas, né, para as fases ABC, aqui
as fases ABC mais neutro, né, da baixa tensão. E aqui a gente tem, né, a carcaça do transformador. Aqui no meio está imerso o núcleo e um óleo, né, o óleo aí que serve então para arrefecimento e isolamento. Então a gente observa que entre a carcaça e o núcleo tem aí o óleo que faz aí o isolamento desses componentes do transformador, tá? Em relação à montagem, né, quando o transformador, os enrolamentos são montados sobre o núcleo, né, existe aí todo um processo de fabricação, tá? E um dos processos é a submissão aí desse conjunto enrolamento sobre o núcleo a uma estufa, né, com o objetivo aí de eliminar a umidade, porque a umidade ela propicia curtos-circuitos e isolamento e danificação e isolamento do transformador, tá? E aí uma vez que ele foi esse conjunto, né, foi submetido à eliminação de umidade, a redução, ele aí é imerso dentro da carcaça com óleo isolante, tá? Aqui a gente tem um corte, né, do transformador, e a gente pode ver novamente, né, a carcaça e aqui os enrolamentos do transformador, né? Nesse caso aí o núcleo envolvido, tá certo? Por fim, né, o arrefecimento do transformador é a dissipação térmica, né, o processo de dissipação de calor do núcleo e das bobinas, tá? E para isso os transformadores eles possuem uma coisa chamada radiadores para circulação interna e refrigeração do óleo, tá? A gente vê aqui, né, um transformador, né, tem a sua vista, né, tá aí uma vista frontal, né, um corte, na verdade, e a gente observa que por um processo aí de pressão, né, esse óleo que está interno ao transformador, ele circula nesses radiadores, tá? Justamente aí, né, e o ar, né, externo circulando nesses radiadores, a gente vê aí uma redução, tá, da temperatura, tá certo? E aqui nessa linha vermelha está o limite do óleo, tá? Então a gente vê aí que os radiadores eles têm uma função primordial na redução da temperatura, naquilo que a gente chama de arrefecimento do transformador. Por fim, né, a gente fala aí de que os transformadores eles possuem uma coisa chamada TAPs ou derivação. O TAP, na verdade, ele é um degrau, né, de tensão que você pode operar em torno do nominal, tá? Um jeito mais simples, né, é a gente entender a partir de valores numéricos. Você imagina um transformador com valores nominais de 13.2 kV para 480 kV. 13.2 kV para 480 volts. Ele pode ter aqui, né, um determinado número de taps, tá? E a gente tem 4 taps aqui. O que é o tap? Ele é uma variação para cima ou para baixo em relação ao valor nominal de tensão. Então, por exemplo, a gente pega aqui o valor inicial 13.2 kV e a gente pode ter o ajuste disso para 2,5% ou 5%, 2,5% ou 5% a mais. Então, aqui o valor nominal de entrada seria 13.2 que multiplica 1.025, 2,5%. O outro aqui de cima, 13.2 que multiplica 1.05, né? Então a gente tem mais flexibilidade na operação do transformador, tá certo? E aqui também tem aí redução de menos 2,5% e menos 5%, tudo bem? A mudança de TAP, ela pode ou não ser feita sobre carga. Isso aí vai depender do tipo do transformador. Se ele é um regulador de tensão, ou um transformador específico, ele vai poder atuar sob carga, ou seja, a gente pode fazer a mudança do TAP mesmo com ele alimentando a carga, tá certo? Um desses tipos de transformadores é aquele que a gente chama de regulador de tensão. O regulador de tensão ele é conectado aí na rede de distribuição justamente para controlar a tensão num valor de referência,
né? Então, por exemplo, a gente tem lá a tensão variando, né, em relação a que a gente quer. Esse transformador ele vai mexendo nos TAPs justamente para controlar esse valor de tensão, tá? Os demais tipos de transformadores, tá? Eles existem, né? Outros tipos de transformadores que você tem que desligar o transformador para alterar o TAP, tá? Então o TAP, na verdade, ele aí é uma... Se a gente pudesse representar ele graficamente, né? A gente teria aí o primário dele. Desculpa, né? Às vezes a caneta... Eita. A gente teria aqui o secundário, né? E teria ali o primário, né, do transformador. Nossa, tá dando uma falhada aqui. Né? A gente teria aí o primário. Tá? E justamente a gente, né, o primário ele seria aqui, a gente poderia ajustar, né, a posição, ou seja, a quantidade de enrolamentos, ou seja, a quantidade de voltas N1, seria a gente pudesse pensar dessa forma, né, para que a relação de transformação ela seja modificada. Então o que a gente está mudando aqui é o número de enrolamentos, né, no primário. Isso aí é a concepção do TAP. Tá? Então, para finalizar o capítulo, né, e a sessão, aqui apresentamos somente algumas características construtivas básicas. Tá? Existem muitos, mas muitos outros itens que você, né, vai ver aí num transformador quando tiver a oportunidade, por exemplo, de passar aí, né, agora passar perto de um poste aí, perto da sua casa e ver com um olhar mais criterioso o transformador, ou ir numa subestação. Existem as buchas, né, arrefecimento forçado, classes de isolamento, de rolamentos, né? São muitos conceitos, né? E aí a gente não tem como falar disso tudo aqui, tá? Existe um livro na biblioteca chamado Manual de Equipamentos Elétricos, escritos aí pelo João Amédio Filho. É um autor bem conhecido aí na área de instalações elétricas, tem aí uns livros mais citados, mais utilizados e adotados na área de instalações industriais, tá? Mas ele também aí tem um livro chamado Manual de Equipamentos Elétricos. E esse livro ele traz aí muitas informações não só sobre transformadores, mas qualquer equipamento aí que você vê em sistema de distribuição, em subestações. É um livro aí que se você tem interesse em seguir nessa parte mais industrial, é um livro que valeria a pena você ter para consultar, tá? E também tem aí um outro livro também bastante completo, que é o livro aí publicado aí pela RC Press, um livro que está aí, né, que você pode adquirir caso tenha interesse. Bom, próximo passo é a gente iniciar o capítulo 2, transformadores de múltiplos enrolamentos. São aqueles transformadores que a gente tem aí um enrolamento adicional chamado terciário, tá? É um capítulo mais leve, né, porque a gente vai trazer todos os conceitos do capítulo 1 para ele, tá? Fica resguardado os direitos de voz e imagem, tá? Sugiro aí que agora você tenha a oportunidade, né, de rever os vídeos, pegar a apostila, fazer os exercícios, porque aí a gente já está caminhando, né, para quase a metade do curso, né? Então chegou a hora aí, né, se você ainda não está se dedicando o suficiente, que você possa, né, tomar rumo aí, tá certo? Vamos aí então para o capítulo 2. Muito obrigado e até mais.